Aleluia. Queria convidar vocês a abrir a palavra de Deus comigo em Romanos 8. Romanos 8, a partir do versos 31. Que nessa noite você venha depositar toda a sua esperança, toda a sua expectativa, que ela esteja depositada no Senhor e somente nele. Amém? E diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou. Porventura não nos dará grandiosamente com ele todas as coisas? Quem entenderá a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Com quem se nos separará o amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou a perseguição, ou fome, nudez, perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelha no matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu também estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, e nem coisa do presente, nem os que irá por vir, nem os poderes, nem a altura e nem a profundidade, qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Eu queria deixar essa palavra no coração de vocês essa noite. Não importa a situação que você chegou aqui hoje, não importa como o seu coração, a sua mente, da maneira que você entrou aqui hoje. A palavra de Deus ela é clara, nada vai nos separar do amor de Cristo. E no amor dele, a palavra dele diz que nós somos mais que vencedores. Essa é a palavra que está liberada no mundo espiritual para a gente. E que nessa noite você venha tomar posse dessa palavra. E que nessa noite você venha entender que em Cristo nós somos mais que vencedores. As nossas dores, as nossas angústias, as nossas frustrações, os nossos problemas diários, eles não passaram, eles estão lá. Mas hoje, essa noite, eu convido você a tomar posse dessa palavra. Que em Cristo nós somos mais que vencedores. Deposite nele essa noite toda a tua esperança, todas as tuas preocupações, as suas ansiedades. Seja lá o que você chegou hoje, nesse momento. Mas Cristo tem algo novo para a sua vida. Ele está liberando algo sobre a sua vida essa noite. E Ele está liberando que você é um vencedor nele. Em nome de Jesus, feche seus olhos agora. Eu queria convidar vocês a orar um pouquinho, irmãos, pelas perseguições que está tendo no mundo, pelo Afeganistão, pelo Haiti, por tudo aquilo que está acontecendo. São dias de luta, são dias de batalha, e nós somos as pessoas que vão batalhar essas batalhas. Nós temos que nos colocar diante dos problemas, diante dos nossos medos, diante das nossas frustrações, e levantarmos um posicionamento como atalaias. Nós temos que clamar, nós temos que buscar ao Senhor. Eu convido você, feche o seu olho, busque de todo o seu coração, com toda a sua intensidade essa noite, e tome posse dessa palavra. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa noite eu consagro a Ti, Senhor. Eu consagro esse ambiente ao Senhor. Eu consagro cada coração aqui, Pai. Eu consagro cada mente aqui representada, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro para que o Senhor destrave os nossos olhos espirituais. Eu oro para que o Senhor destrave os nossos ouvidos espirituais essa noite, Senhor. Que palavras sejam liberadas, Pai. Que nós tenhamos o discernimento daquilo que está sendo liberado no mundo espiritual, Pai. Nós sabemos que em Ti, Senhor, nós sabemos que em Ti nós somos mais que vencedores, Pai. E em nome de Jesus eu clamo para que cada família aqui essa noite, Pai, esteja sua casa guardada, Pai, esteja sua parentela guardada, Pai, as tuas finanças estejam guardadas no Senhor. Que em nome de Jesus Cristo, que nós venhamos a depositar as nossas esperanças em Ti, Senhor. Pai, eu oro agora pelo Afeganistão, Senhor. Eu oro por cada pessoa naquele país representada, Senhor, que está sofrendo as perseguições, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito venha com consolação, que o Teu Espírito venha, Pai, como num sopro, Pai, de um vento impetuoso. Que essas pessoas se sintam abraçadas, que essas pessoas se sintam tocadas agora, no nome de Jesus Cristo, Pai. Que toda dor, Pai, que toda angústia que eles estejam passando, todo medo, Pai, que eles descansem no Senhor, Pai. Pois a Tua palavra diz que em Ti nós somos mais que vencedores, Pai. É essa a minha oração, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor,
que a tua semente ela é boa, Pai. O que muda é o solo, é o terreno, Pai. E eu oro agora para que nessa noite o Senhor venha achar em nós corações contritos, corações aquebrantados, corações dispostos a aceitar a tua palavra, Pai. Corações que não venham jogar fora a tua semente, mas que a semente venha cair num terreno bom, Senhor, e que ela venha gerar frutos, Pai, a 30, a 60, a 100 por um, Senhor. Em nome de Jesus nós te damos graças e rendemos louvores ao Senhor, Pai. Bata a palma, aplausa ao Senhor, Pai, de todo o seu coração essa noite. Se for mais forte para o Senhor, aplauda Ele, irmãos, em nome de Jesus. Te damos graças, rendemos louvores ao Senhor. Nós te agradecemos pelo teu amor sobre a nossa vida. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia sobre nós. Nós apresentamos a nossa casa, a nossa família, os nossos familiares diante do Senhor. E nós oramos, Pai, para que o Senhor faça o teu querer. Nós oramos para que o Senhor faça o teu efetuar, para que o Senhor cumpra a tua vontade em nome de Jesus. Nós liberamos a palavra que diz, Senhor, que crer no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa, Senhor. Nós liberamos essa palavra em nome de Jesus, que não só nós, mas que a nossa casa é do Senhor, a nossa família é do Senhor, a nossa parentela do Senhor. Pai, eu oro, Senhor, cubra a nossa casa com o teu sangue, Senhor. Nós repreendemos toda enfermidade, repreendemos, Senhor, toda doença. Nós repreendemos todo o poder do mal, que muitas vezes se levanta contra as nossas vidas, Senhor. Nós cessamos, nós damos uma ordem em nome de Jesus Cristo, Senhor. Toda dor, Senhor, toda inflamação, toda enfermidade, Senhor, todo mal, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus. Pai, eu coloco a vida do Samuel, filho do pastor Denardi, diante do Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus, Pai. Nós oramos, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor invada aquela UTI, Senhor. O Senhor entre naquele lugar. Toque na vida do Samuel, toque nos pulmões dele, Senhor. Toca no sistema imunológico dele em nome de Jesus. Purifica o sangue, purifica o ar. Senhor, devolva a vida, Senhor, sobre aquele organismo, Senhor. Que ele não venha mais precisar, Senhor, a depender daqueles equipamentos para sobreviver, mas que o ar do Senhor seja suficiente nos pulmões dele, Senhor. Desinflama, Senhor, os tecidos, Senhor. Desinflama, tira toda a fibrose em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós oramos, Pai. Nós oramos para que não fique nenhuma sequela. Nós oramos para que ele seja restaurado por completo. Deus, toca na vida do pastor Denardi, da sua esposa, das filhas, Senhor, em nome de Jesus. Venha com a restauração completa em nome de Jesus. Nós te damos graças, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Nós oramos também, Senhor, pela vida da mãe da Márcia, Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, a obra que o Senhor começou, nós clamamos para que o Senhor venha completar em nome de Jesus, Senhor. Que ela não venha sentir dores, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que ela não precise mais de um hospital, Senhor. Nós oramos para que ela seja restaurada por completo em nome de Jesus Cristo. Que ela seja curada por completo em nome de Jesus, Pai. Toca sobre aquele corpo, Senhor. Nós clamamos a Ti em o nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Pode sentar, aleluia. Quem quiser beber uma água, quem quiser ir no banheiro, fica à vontade. Quem trouxe a Bíblia, já pega a sua espada em nome de Jesus, aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Abra a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 4. Aleluia. Tu és bom, Senhor. Em todo o tempo o Senhor é bom. O Senhor é bom, Pai. Em todo o tempo o Senhor é bom. Evangelho de João, capítulo 4. Acharam aí? Acharam, queridos? Aleluia. Podemos ler? Versículo 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus,
fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não, e sim os seus discípulos. Ele deixou a Judéia e retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria, e chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar. Era perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, e assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. E então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não são e não se dão com os samaritanos. Então replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, então tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo, onde pois tem a água viva? És tu porventura maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu e assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Então disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: eu não tenho marido. Então respondeu-lhe Jesus: bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e este que agora tens não é o teu marido, e isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: eu vejo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que minha hora vem, quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, e nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus... me ajuda aí, irmão. Porque são estes que o Pai procura para seus... Deus é espírito. Importa que os seus Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então disse-lhe Jesus: eu sou e eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse nada. Que perguntas? Ou o que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse-lhe àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Então saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse inteirinho os discípulos lhe rogaram, dizendo: mestre, come. Mas ele disse-lhes: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Então disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei e os campos, pois já estão brancos para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de sorte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro.
Pois no caso é verdadeiro ditado, um é o semeador e outro é ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade, está escrito, irmãos, em virtude do... Vamos de novo? Muitos samaritanos daquela cidade, em virtude do testemunho que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos, e sabemos que este o que, irmãos? É verdadeiramente o Salvador. Você pode dar graças a Deus? Aleluia. Glória a Deus, irmão. A gente sempre usa esse texto aqui, a gente trabalha sempre falando questão de oração, adoração e algumas coisas, mas é interessante que Jesus ele só toca no assunto da adoração, porque depois ele revela o maior propósito do Pai. A gente vê que quando Jesus ele precisava partir para Galileia, ele precisava ir até lá, e Jesus ele decide com os seus discípulos passar por Samaria. Ele decidiu fazer isso. E quando ele faz isso, a palavra de Deus diz que ele está naquele poço, ele está ali no poço de Jacó, e a Bíblia diz que uma mulher ao meio-dia ela foi retirar a água daquele poço. E quando Jesus está naquele poço, ele faz a pergunta que um judeu jamais faria para aquela mulher: dá-me de beber. E aquela mulher, ela responde Jesus dizendo: o Senhor não sabe que nós não nos damos? O Senhor não sabe que eu, por ser uma mulher, segundo, por ser uma samaritana, não convém a um Senhor pedir água para mim? O Senhor não sabe que a gente não se pica, que os nossos povos não se dão? E a palavra de Deus diz que Jesus vira para aquela mulher e responde assim: se você soubesse quem eu sou, então seria você que me pediria a água, e eu lhe daria a água viva. E quando Jesus ele fala isso, a mulher faz uma outra pergunta, fala: Senhor, o poço é fundo, eu não vejo balde, como que o Senhor, da onde o Senhor vai tirar essa água viva? E Jesus, quando ele começa esse diálogo com essa mulher, o fruto de tudo isso, de toda aquela conversa, a gente muitas vezes acha que é simplesmente aquela mulher. Mas sabe o que é o mais interessante nesse texto? Que no versículo 19 fala que muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher. Você vê que Jesus, ele, no meio da sua caminhada, ele tinha um propósito para cumprir na Galileia. Mas no meio do seu trajetório, quando ele para naquela fonte, ele encontra aquela mulher, ele começa a dialogar com aquela mulher, e ele investe tempo para falar com aquela mulher. É interessante que quando Jesus tem aquele diálogo, e Jesus fala assim, né, vai lá, chama o teu marido, e ela fala: eu não tenho marido. Jesus fala: dissestes com verdade, porque tivesse 5 maridos, e o marido que você tem não é teu. Isso disseste com verdade. Qual é a resposta da mulher? Bem sei que tu és profeta. E é qualquer outra resposta que ela dá: eu sei que tu és profeta, eu te digo mais, os meus pais adoravam neste monte. E aí a Bíblia diz que, desencadeando, aquela mulher, quando ela entende que Jesus é o Cristo, ela vai para a cidade dela fazer o quê? Ela foi testemunhar da pessoa de Jesus. A Bíblia diz que quando ela entendeu que Cristo, Jesus Cristo, era o Messias, o ungido que foi enviado, quando ela teve a revelação disso, a palavra de Deus diz que o maior propósito foi cumprido. Por quê? Porque as escrituras dizem que ela vai para a cidade dela, ela fala para o povo e fala que muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto eu tenho feito. Então por que a salvação chegou ali para aqueles samaritanos? Porque uma pecadora se dispôs a ouvir o que um profeta tinha para falar. Por que os samaritanos, naquele lugar, foram considerados salvos por Jesus?
Porque uma mulher pecadora que foi tirar água meio-dia para não ser notada, para não ser vista, para não ser repudiada, uma mulher pecadora, ela parou o tempo dela para ouvir o que o profeta tinha para falar. E quando Jesus fala que aquela mulher, algo acontece dentro do coração dela. E a maior significância de tudo isso é que ela não guarda para ela. Pastor, como você sabe que a água viva brotou dentro dela? É porque Jesus disse que se ela cresce nele, ele colocaria dentro dela água a jorrar para a vida eterna. Seriam rios a jorrar para a vida eterna. E essa diferença. Quando eu tenho uma lagoa dentro de mim, eu fico com aquilo parado, intocado dentro de mim. Mas quando é um rio que flui dentro de mim, eu não posso conter. Quem chega perto de mim vai beber da água que eu bebo. Por isso que quando aquela mulher chega na cidade dela em Samaria, a palavra de Deus diz que muitos creram nela. Por quê? Porque agora estava fluindo um rio dentro dela. E esse rio não podia ficar contido. Ela não chegou lá e foi para a casa dela e ficou quietinha. Ela chega em Samaria e a primeira coisa que ela começa a falar: eu encontrei aquele que havia de vir. Eu encontrei o Cristo. Eu encontrei o Messias. Eu achei aquele que nós estávamos esperando. E por que ela não consegue se conter? Porque ninguém consegue conter um rio. Você consegue parar uma lagoa, mas uma fonte é jorrar para a vida eterna e ninguém para, irmão. Amém? Amém? A gente pode até tentar fazer uma barreira no rio. A gente pode até tentar fazer uma hidrelétrica no rio. Mas você vai ver que mesmo em toda barreira, em toda hidrelétrica, não para a água por inteiro. Alguma água tem que fluir. Ela não fica parada, porque se parar tudo, estoura a barreira não suporta. Uma das coisas que a gente precisa notar na vida dessa mulher é que o maior propósito foi cumprido. Qual era? O evangelho chegou em Samaria. O evangelho chegou aonde muitos achavam que não chegaria. A palavra de Deus alcançou o inalcançado. A palavra de Deus chegou àquele que era repudiado. A palavra de Deus chegou para aquele que era excluído. A palavra de Deus chegou para aquele que era envergonhado. A palavra de Deus chegou de uma forma tão violenta que os samaritanos não se davam com uns. Porém os samaritanos falam: fica mais conosco aqui, não vai embora não. O Senhor tem uma coisa tão doida dentro do Senhor que o Senhor não pode ir embora. Porque o texto diz que os samaritanos diziam assim, né? Vindo, versículo 40, vindo por samaritanos com Jesus, pediram que permanecesse com eles, e ficou ali 2. Os samaritanos que não podiam se envolver agora com os judeus, são os mesmos que agora falam para o cara: por favor, não vá. Por favor, fica. Os samaritanos que tinham rixas contra os judeus contra os samaritanos, agora que a palavra da salvação chegou, eles eram os mesmos que chegaram agora e falaram assim: Jesus, não vai embora, fica conosco. Permaneça aqui conosco. Por quê? Porque a palavra da salvação chegou, irmão. Quando a palavra da salvação chega, a nossa tendência, ouça querido, grava o que eu vou falar isso aqui para vocês. Quando Jesus está presente na casa, quando Jesus está presente em nós, quando Jesus está presente dentro do nosso lar, o desejo do nosso coração não é estar longe dele, precisa estar com ele. Por isso muito me preocupa. Eu sei que tem dias que você está exausto, está cansado, você está estressado, você trabalhou pra caramba, você não vê a hora de chegar na sua casa, botar a perna, levantar, tomar um café, comer, dormir. Enfim, a nossa rotina, normal. E não tem nada de errado nisso, irmãos. Mas eu quero falar uma coisa para todos vocês aqui, queridos. Quando Jesus se faz presente, seja na sua casa, na sua vida, dentro da igreja, no seu lar, no seu relacionamento, dentro do seu trabalho, tem uma coisa que precisa gerar em nós: desejo de querer permanecer. Desejo de querer estar com Ele, de estar naquilo que Ele está, de fazer parte daquilo que Ele está fazendo, desejo de fazer parte da obra que Ele está investindo, desejo de fazer parte do ministério dEle, desejo de ir por Ele. Lembra que nós falamos domingo aqui, Isaías quando teve a revelação, o que Isaías falou no final? Deus fala: cara, e agora, quem há de ir por nós? Lembra disso? Isaías fala o quê? Quando a gente tem a revelação de quem é Deus, irmãos, já não tem essa aqui, ó, vai você e deixa eu quieto aqui. A gente quer fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Quando a gente começa a se relacionar com Deus, com Jesus Cristo, a gente começa a entender quem Ele é, a gente não consegue mais ver a obra e ficar de fora da obra. A gente quer fazer parte da obra. Porque a obra não é a obra de um homem, é a obra de Deus. Aqueles samaritanos, irmãos, vou explicar uma coisa para vocês aqui, ó, vocês estudaram na escola bíblica.
Aqueles samaritanos que eram os judeus sem pedigree, que eram os judeus que se relacionaram, né, com os outros povos, as mulheres que se relacionaram com homens de outros povos, e judeus que se relacionaram com mulheres de outras nações, nasceram filhos que não eram 100% judeus. É como se fossem os filhos bastardos. Esses filhos bastardos levaram o nome de samaritanos. Então eu quero que você entenda que quando um judeu que não era considerado um bastardo, um judeu que a mãe era judia e o pai era judeu, ou seja, ele era um judeu autêntico, ele olhava para um outro homem que era chamado de samaritano, que talvez a sua mãe não era uma judia, o pai talvez era um judeu, mas a mãe não era um cananeu, era de outra nação, ele tinha uma rincha. Qual era a cabeça dele? Vocês não são dignos da nossa herança. Vocês não são dignos de participar da herança que Abraão deixou. Porque vocês não fazem parte da nossa fé. Vocês não estão debaixo da aliança. Vocês não estão debaixo da obediência. O pai de vocês adulterou. O pai de vocês traiu. O pai de vocês fez o que Deus não mandou fazer. O pai de vocês era para ter sido fiel a Deus e ter casado com uma mulher da tribo. Mas ele preferiu as outras mulheres. Então vocês não são dignos de nós. Então existia... Não era simplesmente falar um judeu, um samaritano, existia uma rixa, existia um desprezo, existia uma vergonha, existia algo que olhava e falava assim, levanta o nariz e eu sou melhor do que vocês. Agora eu quero que você entenda que essa mulher, além de ser uma samaritana rejeitada, também era uma mulher com problemas de moralidade, que ela já vivia com um casamento errado, já teve 5 maridos, agora estava num outro casamento errado. Por isso alguns dizem que aquele horário é o horário que o sol está no topo, que ninguém ia na fonte pegar água. Era o horário que todo mundo estava debaixo de uma proteção e ficava se guardando. Então ela vai meio-dia mais ou menos no horário para pegar água, para ela não ser vista, para não ser notada, para ela não ser repudiada pelos pastores do gado. Mas quem estava esperando por ela? Jesus. Jesus estava ali esperando por ela. Jesus chamou ela para dialogar. Lembra que Apocalipse fala, eis que estou à porta e bato, se ouvires e abrires a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com ele. Sabe o que Jesus estava fazendo no coração daquela mulher? Batendo. Jesus estava chamando a atenção dela. Agora o interessante, irmãos, que qual que é a missão da igreja? A nossa missão da igreja é ser fiel ao Senhor, amar o Senhor, entender que somos filhos do Senhor e atrair as nações para o Senhor para voltar para casa. Não é isso? Agora eu quero que você entenda uma coisa, irmãos, para isso acontecer, a gente olha e vê o texto, muitos samaritanos creram em Jesus por causa do testemunho daquela mulher, mas aquela mulher talvez era uma prostituta. Por que creram em Jesus? Porque agora olharam para a prostituta e viram uma coisa diferente na prostituta. Olharam para a adúltera e já não viram talvez a mancha e o pudor do adúltero. Talvez olharam para aquela mulher e viram luz. Talvez agora olharam para aquela mulher e viram paz. Talvez olharam para aquela mulher agora e viram verdade. Talvez aqueles homens olharam para aquela mulher e viram algo que eles não estavam vendo antes. Por isso que quando ela abre a boca fala, eu encontrei, irmão, imagina só, uma mulher que teve 5 maridos, está num caso de adultério, chega na cidade e fala, encontrei Jesus. Querido, se é hoje, todo mundo fala, quem é você, que moral você tem para falar isso? Seria uma mulher que caiu em descrédito, então alguém viu algo nela. Quando ela chega ali, os moradores daquela cidade, e um detalhe que o texto diz, os homens daquela cidade, o homem naquela época para dar crédito no que uma mulher falava, já era difícil, irmãos. Imagina ainda sendo uma mulher sem valor, imoral. Agora a Bíblia diz que aquela mulher chega e começa a testemunhar de Jesus. Claro, talvez eles só não ouviram, mas eles bateram o olho nela e viram algo nela. Talvez olharam para ela e viram a glória de Jesus nela, viram a pureza de Jesus nela, viram a luz de Jesus nela, viram a paz de Cristo sobre ela, porque aqueles homens ouviram o que ela falou e falaram assim, cara, eu preciso ver o que você encontrou, não é possível, alguma coisa aconteceu com essa mulher, algo ela encontrou, porque não é só a palavra, quando eles chegam lá e encontram Jesus, fala, agora entendemos. E esses que odiavam os judeus falam, não vá, fique conosco, nós precisamos que o Senhor fique. Jesus ainda continua 2 dias. Agora houve salvação em Samaria? Houve. A palavra da salvação chegou? Chegou.
A palavra da mudança chegou, o testemunho da mudança chegou. Agora, ouça, para o testemunho e para a palavra chegar, processos aconteceram. Para uma cidade ser tocada e a glória de Deus entrar, irmãos, a gente está falando isso, a gente está jejuando, eu creio que vocês estão fazendo a torre do jeito certo, eu creio que cada um está jejuando no seu dia, amém, queridos? Tem uma lista rolando aí, não tem? Para que uma cidade se manifeste, a glória de Deus apareça, existe um preço a ser pago. Porque a salvação chegou em Samaria através de uma pecadora que se arrependeu. Se nós queremos ver a glória de Jesus dentro da nossa cidade, que o índice de criminalidade, mortandade, homicídio, tráfico caia, se o índice de órfãos caia, se o índice de prostituições caia, se o índice daquilo que está acontecendo, dessa maldade que está acontecendo caia, alguma coisa nós precisamos atrair para essa cidade, e é a glória de Deus. Agora eu quero que você entenda que para atrair a glória de Deus, existem processos a ser feitos. Porque a primeira coisa que aconteceu com aquela mulher, ela precisou ouvir Jesus. Ela precisou de alguma forma ouvir Jesus. A segunda coisa que ela fez, além de ouvir, ela se deixou ser confrontada por Jesus. Porque no meio daquele diálogo, aquela mulher, ela fala assim: eu sei que um dia, aquele que se chama o Messias, ele virá. Jesus interrompe ela e fala assim: sabe esse que você está falando? Sei. Então, eu sou. É ele que está falando com você. Ô, irmão, você tem noção, você está falando com uma pessoa e você fala assim, aí a pessoa te dá uma palavra do conhecimento, revela os seus pecados ali na frente, ali, e aí você fala assim, as escrituras dizem mesmo que vai vir um profeta assim. Aí o cara vira e fala assim, sabe esse cara que você está falando que vai vir? Sou eu. Ela conhecia as escrituras. Ela falou assim, os nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém. Mas nós estamos esperando aquele que vai vir. Jesus para tudo e fala, deixa eu te falar uma coisa, querida, você foi premiada. Sabe o que as escrituras estavam dizendo que viria um cara? Sim, eu sou o cara. Eu sou esse cara. Eu sou aquele que as escrituras diziam que viria. Sou eu, muito prazer, Jesus, Yeshua. Era isso que estava acontecendo. Por isso aquela mulher, caramba, ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é o ungido, ele é aquele que as escrituras dizem que deveria de vir. É ele. Então, se é ele, significa que ele tem poder para mudar a minha vida. Se eu quero a glória de Deus dentro de uma nação, na minha cidade, dentro do meu bairro, na minha casa, seja onde for, eu preciso ouvir ele. Eu preciso ter a revelação de quem ele é, mas eu também preciso deixar ele confrontar a iniquidade, as trevas que muitas vezes está dentro do nosso coração, irmãos. Porque no final que Isaías falou, eis-me aqui, o eis-me aqui envia-me a mim, só foi depois que o Senhor foi lá e falou assim, então tome. E ele ainda pergunta, você viu o que eu fiz? Purificados estão os teus lábios, ou seja, você está perdoado, foi removida de você a iniquidade. O que eu estou querendo dizer? Que só é possível atrair a glória e manifestar o reino de Deus na terra, se nós entendemos que exige uma mudança de dentro do nosso coração, irmãos. Não pode só de palavras, porque daí eu vou entender o que Jesus estava falando antes. Ele fala, eis que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E se o Pai está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, é porque talvez não tenha muitos. Porque se tivesse lotado na terra, não precisava procurar. Porque a gente só procura aquilo que está difícil de achar. Ou não? Não é? Você pode mostrar sem camisa. Você vira para sua mulher e fala, eu quero aquela camisa. E aí você não acha a camisa, o que você tem que fazer? Você vai procurar. Você vai revirar, você vai jogar tudo pro chão, vai jogar tudo em cima. Mas você vai procurar aquilo que você está, o seu objetivo, aquilo que você quer. Então Deus ele fala que Deus ele é espírito. E sim, ele se importa
Ele se importa. A Bíblia fala, Deus é Espírito, e Ele se importa que os verdadeiros, não são os falsos, o adorem em Espírito. Conectado em Espírito, não é na carne, é no Espírito. E em verdade. Então o que Deus está buscando, cara? Deus está selecionando o povo dele. A gente tem que ler esse texto e dar um pouquinho mais de ênfase e atenção nisso. Porque quando ele fala em Espírito e em verdade, não é a música que a gente está tocando na igreja, não é a música que você está ouvindo no seu carro, não é a música que você está ouvindo na sua casa, não é isso. É o estado do seu coração que você recebe aquilo. Porque você pode estar cantando uma canção espiritual, você pode estar cantando um hino, mas com o coração caído. Jesus estava colocando uma condição para aquela mulher. Ei, mulher, para de se preocupar pro lado de fora, que a gente está preocupado pro lado de dentro. Porque no texto, sabe o que a mulher fala? Senhor, os nossos pais, os meus pais samaritanos, dizem que é lá no monte de Gerazim que era para adorar. Vocês judeus dizem que é em Jerusalém. Eu estou perdida, porque um fala que é para pular, o outro fala que é para rolar, o outro fala que é para orar em língua, o outro fala que é para tocar com o olho fechado, o outro fala que não pode ter canção mundana, o outro fala que é isso, aquilo. Eu estou perdido, Jesus, o que é? Eu estou perdido, porque uns falam que eu tenho que ir lá no monte lá adorar, outros falam que eu tenho que ir em Jerusalém. Eu estou perdido. E sabe o que é interessante? Aquela mulher estava no meio de 2 tronos. E ela tinha que escolher qual trono se prostrar. E a Bíblia diz que Jesus fala, ei, para, deixa eu contar uma coisa para você. Eis que vem a hora e já chegou. Que não vai ser lá. Não vai ser lá. Vai ser cá. Porque se for lá, você tem que ir até lá, você vai seguir o princípio de lá, você vai ter que se prostrar do jeito de lá, você vai ter que sacrificar do jeito de lá. E se for em Jerusalém, você também vai ter que ir em Jerusalém, você vai ter que levar o seu sacrifício em Jerusalém, você vai ter que se prostrar em Jerusalém, e vai ser o modo de Jerusalém. O que Jesus estava dizendo? Não é em Jerusalém, mas também não é no monte de Gerazim, vai ser dentro de você. Porque, irmãos, tem dias que a gente toca o que a gente faz, mas não está adorando, não. Está reproduzindo algo, mas adoração não. Porque adoração não tem a ver com uma canção, tem que ser com um estado de vida. É o estilo da nossa vida. Não é uma música, não é um acorde no violão, não é um toque na bateria. É a forma que eu me apresento diante dele. É a forma que eu vivo diante dele. O problema é que a gente acha que a adoração tem a ver com uma musiquinha, que eu venho aqui e toco o birimbau aqui, depois eu toco o pandeiro aqui, eu toco a sanfona ali, eu adorei. Adorou nada, irmão, você tocou uma música. Porque muitas vezes nós fazemos coisas para cumprir horário, para cumprir dia, para cumprir isso, aquilo. Adoração tem a ver com o estado do meu coração diante de Deus, a rendição do meu coração diante de Deus, a obediência do meu coração diante de Deus. Por isso que Jesus fala, chama o seu marido lá, vamos alinhar a parada, mulher, vamos. Você está querendo o reino? Você está querendo a água viva? Porque na cabeça daquela mulher, o que era água viva, irmãos? Água morta é água empoçada. O que era água empoçada? Cisterna, que vinha a chuva, captava a água, colocava num poço, ficava numa bacia, ficava dentro de uma caixa d'água. Não flui, não tem movimentação. Não é corrente. Aqui a gente chama de água corrente e água parada. Água morta é água parada. Como o pastor Luiz ele fala, água parada só serve para uma coisa, irmãos. Dá o quê? Dá dengue. O que significava água viva? Aquela mulher, no entendimento dela, era água que fluía. Água corrente. Um rio. Entendeu? Aí ela bate o olho e fala, eu não vejo o rio, não vejo o balde, não vejo... O senhor está me enganando, o senhor está me manipulando. Mas o que Jesus estava dizendo para ela, o que era? Eu quero dar da minha essência para você. Eu quero colocar, porque água, irmão, água é vida. O que Jesus estava dizendo? Eu quero dar da minha essência dentro de você. E quando eu colocar da minha essência dentro de você, você não vai ser um poço.
Você vai ser uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, vou colocar a minha essência de você, e de você pessoas beberão também. Aí você vai entender que aquela mulher chega em Samaria, é como se as pessoas viessem no poço dela e bebia dela. Porque agora ela está jorrando, tem vida. Só que para essa vida entrar, Jesus teve que tratar. Jesus teve que pegar no emocional, Jesus precisou pegar na imoralidade, Jesus precisou pegar aonde ela estava desalinhada. Então eu quero te falar uma coisa, igreja, para nós manifestarmos a glória de Deus, para nós fazermos a função que Deus nos chamou para fazer, não tem como se Jesus não nos tratar. Não tem como, irmão. Não tem como. Não tem como se nós não fizermos caminhos de volta. Não tem como se nós não liberarmos perdão. Não tem como se nós não fizermos reconciliação. Não tem como, irmão. Um dia os discípulos viram para Jesus e falaram assim: Senhor, parada é o seguinte, eu não sei orar, nos ensina a orar? Então tá bom, bonito, vamos orar. A gente fica imaginando que Jesus fez assim, né? Então vamos fazer a oração de Jesus, irmão, vamos lá. Pai nosso, venha a nós, seja a tua, ponto. Que vontade? Como é no céu, que seja feita aqui, então é uma vontade perfeita. Continua. O pão, ok, a provisão de cada dia nos dai. O que mais? O que mais? Não, vamos de novo, calma aí, essa parte é mais importante. Vamos de novo, fala de novo. Fazer o quê? Então quer dizer que você está se prostrando, chamando esse Deus de Pai, porque você já começou a oração falando assim, Pai. Então você está entendendo que você já não é mais o filho mimado. Porque o Pai não é seu, o Pai é nosso. É meu, é seu, é de todo aquele que crê. Ok? Então você não é mais o filhinho mimado, não. A gente precisa amadurecer e virar homem. Ou virar mulher. Então a gente já ora. Pai, já é do coletivo. Não é isso? Você já está chamando Ele de Pai Nosso, santificado seja o teu. Você já está entendendo que Ele é santo. É ou não é? Certo? Santificado seja o teu. Você já entendeu a santidade dele. Aí você entendeu a santidade dele, você fala, agora seja feita a tua. Aí você fala, que vontade? A vontade, assim como é a vontade perfeita no céu, que se cumpra a vontade dele na terra. Aí você fala, Senhor, eu preciso comer. Então, o pão não é seu. O pão é... porque não tem egoísmo no reino. O pão não é seu. O pão de cada... Então é para amanhã, para hoje. Amanhã, deixa cada dia o seu. O pão nosso de... Porque amanhã você não sabe se vai viver. É para hoje. Não é isso? Aí você vem e fala assim... Aí você entende que Ele é santo. Você entende que Ele é perfeito. Você entende que tem uma vontade dEle perfeita para ser feita. E você então entende que você é um pecador. Porque você vira e fala para Ele... Perdoa os meus pecados... Como? Não, você tem que falar isso, irmão. Como? Assim como nós, assim como eu, assim como você, perdoa quem lhe tem. Então tá bom, significa que o perdão então é condicional. Porque você está falando para ele, me perdoa, da mesma forma que eu me disponho a perdoar ele. Ou seja, se eu não me disponho a perdoar ele, eu também não tenho direito que o Senhor também me perdoe. Porque o Pai é, o reino é, a provisão é, o cuidado é. Aí você não sabe por que as coisas não acontecem, irmãos. Jesus falou para aquela mulher, vai e chama teu marido lá. A gente precisa tratar o que está desajustado.
nós precisamos tratar os desajustes do seu coração. Só que às vezes a gente acaba pegando atalhos da nossa vida que a gente não quer consertar. Só que uma hora, irmão, você vai ter que consertar. Uma hora, você pode pegar o atalho, você pode fingir que você perdoou, você pode fingir que você liberou a pessoa, você pode enrolar a sua vida. Uma hora você vai ter que parar e fazer, consertar aquilo que precisa ser consertado. Uma hora vai ter que fazer. O problema é que a gente fica adiando. Jesus, quando foi tratar aquela mulher, ele não adiou não. Vem aqui, minha filha, eu quero te falar uma coisa. Eu sei que você está falando que eu sou judeu, eu sei que você está falando que a gente não se dá, mas aquilo que eu tenho para te oferecer é maior do que tudo isso. Só que para você desfrutar, faz o caminho de volta, faz. Chama teu marido lá. Aquela mulher, pela palavra de Jesus, aquela mulher, ela foi motivada a fazer uma confissão. Aí ela fala assim: Senhor, eu não tenho. Aí Jesus já bate o martelo e fala: agora sim você falou a verdade. É verdade. E ele fala, é verdade, e fala qual é a verdade, porque você já teve 5 maridos e você está num relacionamento ilegal. Mas o que Jesus estava oferecendo para ela? Água-vida. A fonte da água da vida para dentro dela. Jesus está falando assim, cara, sabe o que Jesus estava dizendo? Que a hora que a fonte entrar, irmãos, olha aqui, você já viu um rio que a correnteza é forte? Quando a gente não presta, eu tinha um vizinho que falava assim, ê, curva de rio, por quê? Você sabe por quê que é isso, não? É só enrosco, irmão. Na curva de rio só para, fala assim, ixi, aqui essa curva de rio, velho, só tem enrosco, só tranqueira. Mas quando a correnteza é forte, mas nem a curva de rio aguenta a força das águas. Tudo vai embora. Tudo, irmão. Tudo. Está compreendendo? Então não adianta eu orar por avivamento sem antes ter arrependimento. Por isso que o texto que a gente está orando em cima, né? Abacuque fez uma oração. Abacuque ouviu sobre juízos na terra. Abacuque, o que ele ora? Fala, Senhor, ouvi a tua palavra e temi. É uma oração. Abacuque chega para Deus e fala, Deus, eu ouvi a tua palavra. E quando eu ouvi a tua palavra, eu temi. Por isso, Senhor, no meio dos anos, aviva a tua obra. Por que um profeta faz uma oração dessa, irmão? Pelo amor de Deus, o cara era profeta. Ele está dizendo, Senhor, eu ouvi a tua palavra e gerou temor dentro de mim, eu temi. Porque quando a nação ela se desajusta, quando eu me desajusto, quando o povo é ímpio, o juízo vem. Então se ele sabia que existiam corações desajustados, o juízo viria, o que ele estava falando? Senhor, eu ouvi a tua palavra, e por ouvir a tua palavra, e saber o que está prestes a acontecer, eu tive temor, eu temi. E aí ele ora, qual é a oração dele? Ele fala, Senhor, por favor, no meio dos anos, quando os anos passar, irmãos, eu vou parafrasear isso aqui, eu quero que você entenda. É como se ele falasse isso aqui, Senhor, no meio dos anos, quando nós esfriar, a gente perdeu o temor, aviva-nos, porque avivar significa trazer vida novamente. Então se ele está pedindo o avivamento, ele está reconhecendo que no meio dos anos haveria um esfriamento. Senhor, eu ouvi a tua palavra e eu temi dentro de mim, porque agora eu entendi que os anos vão passar e a tendência do homem é se esfriar, e quando isso acontecer, aviva-nos, traga a sua vida de novo, aquece-nos novamente, e no dia da tua ira, que o Senhor quiser manifestar juízo, por favor, Senhor, lembra da tua misericórdia. É uma oração, a gente usa só, vamos clamar por avivamento. Não há avivamento se não tiver conserto. Não existe avivamento sem manifestações de arrependimento. Não há, irmão. É só romantismo. Para eu ter um avivamento na minha vida pessoal,
A primeira coisa que eu preciso fazer é que nem João fala em Apocalipse. Lembre-te de onde... Preciso lembrar, velho. Lembrar. Irmão, lembrar, você não lembra do dia para noite, não. Fala, vem um assininho, vem aqui e tal. Não é não, irmão. Para a gente lembrar das coisas, a gente tem que sentar e ficar recapitulando a nossa mente, cara. Aonde foi que eu comecei a esfriar? Entreguei minha vida para Jesus, eu era fervoroso, eu orava, eu buscava, eu evangelizava, eu entregava panfleto, eu limpava a igreja, eu cuidava de morador de rua, cuidava do órfão, cuidava da viúva, mas chegou um momento na minha vida que deu uma esfriada. Quando foi? Você tem que lembrar, o que aconteceu? O que aconteceu que você já parou de orar? O que aconteceu que você já parou de ler a Bíblia como você lia antes? O que aconteceu que a motivação foi embora? O que aconteceu que o esfriamento entrou no seu coração? Lembra-te de onde caíste e se arrependa-te. E volte à prática das primeiras obras. Sabe o que está dizendo assim? Aí você vai ser avivado. Então, se eu quero um avivamento, se eu quero orar por avivamento, eu quero clamar por um avivamento, seja coletivamente, ou seja, na minha vida pessoal, a primeira coisa que eu tenho que fazer na minha vida é: onde você caiu? Porque não significa que essa palavra cair quer dizer que você está em pecado. Significa que talvez você estava num lugar que você não está mais. Estou aqui em cima, mas de repente estou aqui embaixo. A minha vida era aqui em cima, mas de repente eu me esfriei, já não busco mais, já não oro mais. De repente eu já não estou mais no nível que eu estava mais. Me esfriei. Mas quer dizer que por causa de pecado? Não, relaxo. Falta de prioridade, falta de zelo. Simples, irmão. Não quer dizer que a pessoa está vivendo um caso extraconjugal, não. Então ele fala, lembra? Quando você estava lá em cima, num outro nível com Deus, que você lia, você orava, você buscava, você jejuava, você tem um outro vídeo de relacionamento. O que aconteceu na sua vida que de repente você abaixou o nível? O que aconteceu que de repente você caiu? Você despencou do nível que você estava e você agora está afundando. É o desânimo, é a tristeza, é a angústia, é a dor, é a preocupação. A sua fé está morrendo, está esmorecendo. Então o que João fala? Lembre-te de onde caíste, não há vida se não houver arrependimento. Não há, irmão. Para mim é habitar na eternidade com Ele. A palavra diz, é o evangelho do arrependimento. É batismo de arrependimento. Então se não há arrependimento, não há vida. Se não há arrependimento, não há salvação. Se não há arrependimento, não há avivamento. Então não adianta, a gente pode passar o ano inteiro fazendo cultos uma vez por mês. Senhor, aviva-nos, 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 e eu continuar no mesmo pecado. Não vai ter avivamento. Eu continuar sem tomar vergonha e não buscar orar mais, não buscar estudar um pouco mais, não buscar ler um pouco mais, não buscar me sacrificar um pouco. É perda de tempo, irmão. Porque oração é você ora, mas você também age. Você fala com o Pai e te posiciona, você se movimenta, você age. Então eu estou dizendo, tentando falar para vocês, que não adianta eu falar, irmãos, a gente precisa de ser avivado, a gente precisa de fogo. Todo fogo precisa de lenha para queimar. Porque a hora que não tiver mais lenha para queimar, só tem cinza, e fogo não pega na cinza. Por isso que todos os dias o sacerdote ia lá e tirava a cinza velha do altar. Todos os dias. A cinza velha é recolhida. Todos os dias. Então eu estou dizendo que cabe a mim e a você todos os dias, a gente sempre está aos pés de Jesus, sempre tem do que nos arrependermos, irmãos. O problema é que a gente acha que arrependimento é só para pecado. Não, irmão, se hoje você, eu não vou fazer essa pergunta para não te comprometer, mas se hoje você levantou e não leu a sua Bíblia, você precisa se arrepender. Se você se julga filho de Deus e hoje você não adorou o teu Deus, e em espírito... Não estou falando de religiosidade, irmão. Porque às vezes a gente vem tão correria. O Corbin estava lá em Araras e enviou um tiro para cá para chegar a tempo. Aí às vezes chega aqui e a gente já vai fazendo as coisas. Às vezes a gente nem orou, nosso coração não está nem prostrado, não está arrependido, não está quebrantado, mas a gente está no ativismo, está fazendo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do nosso coração prostrado diante dele. Antes dos meus joelhos se prostrarem, o meu coração precisa ser prostrado. Por isso que aí eu vou entender então o que é um coração quebrantado e contrito.
não lançarei. Mas o soberbo, o orgulhoso, ele tira da presença, irmão. Então eu falo que eu tenho um pai, eu falo que eu tenho um Senhor, eu falo que eu tenho um Deus, mas eu levanto, eu não oro, eu não me prostro, eu não o adoro, porque adoração tem a ver com canção, irmão. O dia que eu subir aqui e tocar uma canção que você não conhece, para de ficar olhando para a minha cara, fecha o teu olho e adora, fala, Jesus, eu te amo. Porque a sua adoração não pode ser por causa de uma canção. A nossa adoração é uma forma de viver com Ele. Uma forma de viver com Ele. É o estado do meu coração que eu vivo com Ele. E foi que aquela mulher samaritana ela passou. Então eu quero falar uma coisa para você. Não tem avivamento se não tiver arrependimento, irmão. Uma hora, se tem pessoas que você não ama, tem pessoa que você odeia, tem pessoa que você não perdoa. Querido, se liberte. Não adianta você ir para Neuza e Tioca, não adianta você ir para quem faz cura e libertação. O que nós precisamos é liberar o nosso coração. Liberar da angústia, liberar da mágoa, liberar do rancor. E eu quero te falar uma coisa, irmão. Isso pode te tirar não só a paz, mas pode te tirar o reino. Você está entendendo como é sério isso aqui ou não? Você já pensou se você morre e você chega na porta do céu? E não é aquela música, bate, bate, bate na porta do céu, né? Você chega na porta do céu, e quando chegar lá na porta do céu, você fala assim, e aí, meu nome está na lista? Aí, sei lá quem vai estar na porta lá, se vai ser o Noé, se vai ser o anjo, sei lá quem vai estar lá, eu ia falar para você, e aí, querido? Seu nome até um dia estava na lista aí, mas você estava disposto a perdoar como você pedia perdão? E queria ser perdoado? Ou você viveu com seu coração sujo? Porque a oração do Pai Nosso é, perdoa os meus pecados assim, me perdoa assim como eu perdoo aqueles que pecam contra mim. Da mesma forma que eu perdoo, o Senhor me perdoa. Se você não perdoa, Deus vai te perdoar? Vai ficar difícil. E quem tem a perder? Nós, você, eu. Nós, irmãos. Nós temos a perder. Então deixa eu falar uma coisa para você, presta bem atenção aqui, ó. Eu vou encerrar com essa palavra aqui, ó. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Querido, se Jesus já te ensinou isso para você, por que você perde tempo? Não virá avivamento sobre a minha vida, sobre a igreja, se não houver arrependimento, irmãos. Se eu quero avivamento dentro do meu coração, eu preciso viver uma vida em arrependimento, todos os dias da minha vida. Todos os dias. Isso não está dizendo que você vai ser perfeito, está dizendo que se você errar, você vai correr para os pés dele, vai se reconciliar, vai pedir perdão, vai se arrepender, vai fazer o caminho de volta. É isso que ele está dizendo. Porque enquanto a gente for humano, estiver nessa terra, o pecado jaz à porta e cabe o homem repreender ele ou não. Até Jesus voltar, até ele buscar a sua noiva, até nós morremos e vamos para a glória. Querido, o pecado jaz à porta, cabe eu repreender ou não. Então deixa eu falar uma coisa para você, o porém que nós estamos esperando coletivamente a volta dele. Mas cara, se eu posso viver o melhor dele nessa terra, e muitas vezes depende de eu liberar o meu coração, por que não fazer? Cara, se você é ferido com alguém, ou se alguém é ferido com você, vai naquela porta daquela pessoa, fala, Senhor, prepara o meu coração. Mas também não é preparar o coração 30 anos preparando o coração, 50 anos preparando o coração. Tenha disposição em perdoar. Se dispõe a amar, porque a Bíblia diz que Deus te amou, o mundo, de uma tal maneira. E nós também temos que fazer isso. Nós também, irmão. Então se as pessoas te ofendem, não espere a maturidade do incrédulo. Maduro tem que ser você. Ou não é você que é filho de Deus? Não somos nós que somos filhos? Sim ou não? Então não espera que o incrédulo vai bater na porta da sua casa e pedir perdão. É o filho que vai lá. É o irmão maduro. Somos nós, irmãos. Se alguém está te magoando, você fala, mas se ele não vem na porta da minha casa e não perdoa, vai você na porta da casa dele. Seja você disposto a perdoar, a reconciliar, a amar, a andar a segunda milha novamente, a dar a outra face novamente. Seja você. Porque o evangelho é para pessoas maduras.
Esses dias eu vi o Bruno Morada falando uma coisa e é verdade. O nosso coração, ele precisa buscar amadurecimento. Chegar ao ponto de ser maduro, que aí eu vou voltar a ter um coração como de criança. Como Jesus falou, que aquele que não tiver um coração de criança, não herdará. Por quê? Porque existe pureza. Por isso. Então, para com esse negócio. Pastor, eu estou esperando, sabe, que venham na porta da minha casa. Não vai vir, querido. O diabo não vai trazer essa pessoa na porta da sua casa. É você que tem que ir lá na porta da casa dela e falar assim: eu vim aqui, eu sei que você é brigada comigo, eu sei que você é chateado comigo, eu sei que disso. Eu vim aqui para te pedir perdão, querido. Eu vim aqui para me libertar. Eu vim aqui para liberar a sua vida, para que você flua. Pastor, e se a pessoa pisar na bola de novo? Lembre-se do que Jesus falou para Pedro: Senhor, até quando perdoarei o meu irmão? Até... Você acha que você é melhor do que Pedro? Até 70 vezes 7, queridos. Então, se eu errei com você hoje e te pedir perdão, me perdoa. Da mesma forma que vai ser o fulano, o Bertrano, não sei quem, não sei quem for, a sua obrigação é liberar perdão. Não há avivamento sem arrependimento. Não há fogo se não tiver lenha para queimar, irmãos. Todos os dias o sacerdote tinha que entrar no templo. E a responsabilidade, sabe qual era do sacerdote fazer o quê? O fogo quem deu foi Deus, mas a responsabilidade da chama ficar acesa era do sacerdote. E às vezes a gente fala assim: vai consertar a tua vida, vai pedir perdão pro teu vizinho, para de falar mal do fulano, para de julgar, para de fazer as coisas erradas, se posiciona. Não é assim? Eu fico imaginando a cabeça de Deus tem hora, irmão. Eu fico imaginando Deus falar assim: cara, esse povo não lê Bíblia, não. Fica pedindo umas coisas para mim fazer que cabe a ele fazer. Ai, Senhor, não, querido, eu não vou lá pedir perdão para você, não. Vai você. Imagina a cabeça de Deus, irmãos, coisas que Deus não ouve. Então não adianta eu vir na igreja aqui e eu orar 20 horas, eu jejuar 15 dias em seguida, ficar um palito orando, jejuando, e eu tenho que ir lá na casa do irmão me reconciliar com ele, não vou. Não adianta. Vai lá, irmão. A responsabilidade de acender o fogo foi de Deus, mas de manter o fogo aceso foi do sacerdote. Todo santo dia eles tinham que entrar no templo e colocar óleo. Todo santo dia. Tinham que remover a cinza suja, aquilo que foi queimado, colocar a lenha nova, e lá no candelabro lá não podia deixar apagar, tinha que todo dia manter e tomar o cuidado de colocar óleo virgem, puro, para que a chama nunca se apagasse. Mas aí eu sou o cara do Miguel, gosto de dar um Miguel, gosto de orar por avivamento, mas eu quero fogo, mas não quero conserto. Aí acontece que nem Nadab e Abiú, que vai lá, pega o fogo estranho e vai querer apresentar para Deus. Deus, eu quero avivamento, Deus. Tudo torto, aí vem o fogo, em vez de purificar o fogo, mata. Porque ou o fogo ele te santifica, ou ele te destrói. Um dos dois, irmãos. Então quando você orar por fogo, lembra que você tem que orar também e falar assim: Senhor, como está o meu estado no meu coração? O que eu preciso consertar na minha vida, hein? Porque se a sua intenção é fogo para viver uma vida em arrependimento e avivamento, primeiro o Espírito Santo vai começar a mostrar: conserta isso na sua vida, conserta aquilo na sua vida, para que o fogo, quando chegar em você, ele não te mate. Porque, irmãos, olha aqui, presta bem atenção, hein? O que matou Ananias e Safira? A mentira. A gente fala: mas eu vivo no tempo da graça. No tempo da graça, Ananias e Safira mentiu para o Espírito Santo e morreu. Tchau, obrigado. Não foi isso? Foi. Mentira para o Espírito Santo. Não foi isso? Foi por tanto que você vendeu? Foi. Cara de pau. Não era sua? Se ficasse para você, não era seu? Então por que você colocou? Olha, ele fala assim, ó: por que permitisse que Satanás enchesse o teu coração, te instigasse a mentir para o Espírito Santo de Deus? Agora na porta está os mancebos, está o jovem, pode levar. Pronto, eu morro. Já era, acabou.
Acabou, irmão. E no tempo da graça. Aí que maravilha, irmão. Então, querido, deixa uma coisa para você. A gente está orando por avivamento. Mas não adianta você clamar por um avivamento na sua vida se você não quer conserto. Não quer transformação. Eu quero ser avivado. Essa semana Deus começou a gerar algo no meu espírito que eu vou querer fazer, irmãos. Eu não vou falar para vocês, mas eu vou querer fazer. Porque todas as vezes que você se aproxima mais de Deus, a obra de Deus queima no coração. Irmãos, desculpa que eu vou falar, e não leva isso como uma ofensa, não. Mas todo mundo que se aproxima de uma forma íntima de Jesus, compra a briga de Jesus. O desejo de missões começa a acender, o desejo de adorar acende, o desejo de orar acende. Quando você começa a ter mais relacionamento com Ele, Bíblia, palavra, oração, irmão, você começa a queimar pelas nações de novo. Você fala, meu Deus do céu, eu preciso entrar no orfanato de novo. Eu preciso fazer alguma coisa pelas viúvas. Eu preciso fazer alguma coisa para os pobres. Eu preciso fazer alguma coisa para os drogados. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso para as nações pregar o Evangelho. Eu preciso fazer. Todas as vezes que a gente se aproxima mais de Deus, o fogo começa a acender, o fogo queima. E o nosso desejo, sabe qual é? Parece que o nosso espírito fica ouvindo. Fala assim, fala. Aí você ouve assim, mas quem há de ir por mim? Quem há? Aí o coração já está falando, eu, Senhor, eu quero. Eu quero levar comida para o pobre, eu quero cuidar do viúvo, eu quero cuidar do orfanato, eu quero fazer isso. Quando a gente se afasta dele, essas coisas morrem dentro de nós. Quando a gente está muito perto dele, irmão, tudo aquilo que ele ama fazer, começa a brotar dentro de nós, começa a queimar. Mas não adianta eu orar para o avivamento, não adianta. Se eu não quero também orar para o arrependimento. Não adianta. Lembra disso, uma cidade foi ganha porque uma adúltera foi confrontada, se arrependeu e pregou o Evangelho. Entendeu? Jesus passa por Samaria, confronta uma adúltera. Uma pessoa vivia em imoralidade, ela entende quem é Jesus, ela teve a revelação de quem é. Jesus falou assim, o Pai está procurando quem adora em espírito. Quem é você, irmão? É o espírito em verdade ou é a carne ou a mentira? Eu estou falando de mim. Essa palavra é para mim também. Quem somos nós? Espírito e em verdade vai estar sendo a minha carne mentiroso. Quem somos nós diante dele? Como é a nossa vida diante dele? Amém, queridos? Não há avivamento sem arrependimento. Não há avivamento sem arrependimento. Não, a Bíblia diz que os grandes homens de Deus entravam nos lugares. A primeira coisa que acontecia não era chu para cá, não era dente de ouro para lá. Sabe o que era? As pessoas começavam a chorar em arrependimento. John Wesley, esses caras que revolucionaram os séculos, eles entravam nas fábricas, eles entravam para pregar o Evangelho. Diz que até as máquinas paravam de trabalhar. Você tem noção do que é isso? Já pensou, cara, entre o homem de Deus dentro da empresa que você trabalha, o maquinário, pi, 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 o patrão fica doido, o que está acontecendo? Fica frio, patrão. Enquanto aquele homem não sair daqui, as máquinas não vão trabalhar. Ele veio aqui para pregar a palavra e tem que ter silêncio. Os caras entravam nos lugares e costuravam roupa lá, como chama aqueles maquinários que tem as agulhas lá? Que tece? Tem um nome, não tem? Tecelagem, os caras entravam naqueles lugares, nas tecelagens, as máquinas paravam porque o homem de Deus entrou. Ninguém sabia o que era. As pessoas começavam a chorar em arrependimento. E por isso vinha o avivamento. Então, antes de vir fogo, irmão, precisa ter lágrima dentro do nosso coração. Precisa voltar a chorar, se arrepender de ser superficial, se arrepender de ser carnal, se arrepender de priorizar só a nossa vida e não priorizar, às vezes, Jesus. É isso, irmão. Isso não tem nada a ver com religião. Estão entendendo? É isso. Por isso que a Bíblia fala, santificai-vos e fortalecei-vos na vossa fé santíssima. Como que eu faço isso? Orando em todo o tempo, no Espírito Santo. Se não fosse importante, não haveria batismo. O problema é que a gente fica selecionando o que é importante e o que não é, e deixa de viver o melhor de Deus. Porque eu sei que é difícil, você começa a orar em língua, aí a sua mente não entende, o fulano não entende, ninguém entende, o diabo vem e fala, larga a mão de ser besta, rapaz, para com esse negócio bobo aí, porque você não está entendendo, você não está se edificando. Mas eu quero te falar uma coisa, ninguém constrói uma casa do dia para a noite. Você pode ter o dinheiro que for, irmão. Ninguém constrói uma casa, um império do dia para a noite. Começa por fundamento. Você precisa começar a cavar.
cavar e até achar um lugar profundo e sólido. Você vai cavar muito às vezes. Oração em língua é isso. Você está lá, chacatarabassura, candarabachura, candarabá. Você nem sabe o que você está falando, irmão. Mas a Bíblia diz que eu não preciso saber, que quando a gente ora em língua, nossa mente fica infrutífera. E a Bíblia diz que nós não falamos a homens, em espírito falamos a Deus em mistérios. Sabe o que é isso? É como se você viesse aqui. Cadê o... Sabe falar árabe ou não? Não? Sabe falar como chama a língua dos caras lá? Como? Ah, não entendi nada. Mas é isso. Você começa a falar. Aí te fala, você entendeu? Não. Mas a Bíblia, irmão, esse negócio de o Google aqui, ó, é passado, irmão. Existe tradução no seu tempo, ó. A Bíblia fala que lá o Espírito Santo ele leva a nossa oração em perfeito estado diante de Deus. Quando eu quero ler alguma coisa que eu não sei o que está escrito em inglês, eu abro o Google faz a tradução. Então você fica lá. Aí o Google espiritual, o Espírito Santo está lá. Senhor, é isso. É isso que o coração desse homem está falando. É isso, Senhor, é isso. Ó. Ele leva a nossa oração em línguas que nós não entendemos e ele traduz. E o Pai entende tudo, irmão. E o diabo fica furioso. O que ele está falando? Por que esse homem chora tanto? Por que ele grita tanto? Ninguém entende. O que está acontecendo? Aí o diabo fala, eu preciso parar de ser abençoado. Como que eu vou parar de ser abençoado? Eu vou gerar dúvida. Eu vou começar a levantar as pessoas do lado dele para falar assim, para, cabeção. Por quê? Porque você não entende nada, você não está se edificando nada, então não está servindo para nada. Aí o cara fala, não é que é verdade mesmo? Aí o cara para de orar. Aí eu começo a ler as escrituras e vejo, Paulo escreve aos Romanos, Paulo escreve aos Coríntios, Paulo escreve à igreja de Éfeso, e Paulo escreve 13 cartas na Bíblia, e ele chega no capítulo 14, escreve sobre oração em línguas, ele escreve sobre os dons, ele escreve sobre o amor, e ele fala assim, e eu dou graças a Deus, porque eu oro em línguas mais do que todos vós. Por quê? Porque eu não presto orar em línguas, é porque ele não tinha o que fazer. Já que Paulo não tinha o que fazer, irmão, ele é apóstolo, né? Apóstolo não faz nada, né? Pastor não faz nada, ele não tinha o que fazer da vida dele. Então, já que não tem o que fazer, eu vou ficar orando em língua. Se Paulo escreveu, irmão, porque é importante. Por isso que você começa a ler os escritos de Paulo, tem vezes que Paulo chegou em tal lugar e falou assim, ei, fala uma coisa para mim, estou vendo que vocês estão pregando, legal, tá ok. Mas tem uma coisa que está faltando aqui. Vocês foram batizados no quê mesmo? Ah, nós somos batizados no batismo de João. E no Espírito Santo? Nós nem sabemos quem é ele. Ah, não, então vem aqui. A Bíblia diz que Paulo vai lá, prega para os caras, bota a mão nos caras, ora com os caras, e o que aconteceu com os caras? Pronto. Botou fogo nos caras. Porque não era importante, irmão. É porque era algo momentâneo. Paulo não tinha o que fazer, Paulo ficava inventando moda. Pô, irmão, pelo amor de Deus, cara. A gente precisa se arrepender dessas coisas, irmão. A gente precisa se arrepender de duvidar daquilo que Deus deu. Dúvida é pecar, irmão. A gente precisa se arrepender de desacreditar de Jesus. A gente precisa se arrepender de ouvir o que Jesus fala para nós, de questionar Ele. Olha aqui, irmão, como você se sente quando o seu filho enfia o dedo na sua cara e te questiona? Que eu sei que já aconteceu. Pode falar. Você se sente desrespeitoso? Que foi desrespeitado? Quando você dá uma ordem para os seus filhos falam, não vou fazer. Seu filho te questiona, te responde. Como você se sente? Fala para mim. Desonrado? Não se sente desonrado? É ou não é? Como você acha que Jesus deve se sentir quando você faz isso também, quando eu faço isso? Eu acho que não é bem assim não, né, Senhor? Acho que não é muito assim não, né, Senhor? Acho que isso daí não é para os dias de hoje, né? Só foi para a sua época, né, Jesus? Sua época não tinha o que fazer, né? Vivia comendo mel, comendo as coisas lá, não tinha o que fazer muito, né? Então naquela época não tinha WhatsApp, naquela época não tinha Facebook, naquela época não tinha Instagram para o senhor ficar dando like, não tinha naquela época, então o senhor, né? Como você acha que Jesus deve se sentir, irmãos, quando Ele fala para você, perdoe, você fica questionando, né? Mas será? Quando Jesus fala assim para nós, vai pregar a palavra, Senhor, acho que eu não sei não. Quando Jesus fala para você, vai lá, filho, entra no teu quarto, Mateus 6,6, não é isso? Quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto, para de ser como os fariseus que ficam nas esquinas mostrando o que estão fazendo para ter glória.
vai ter intimidade comigo. Quando Ele começa a falar assim para nós: olha para as aves dos céus, não plantam, não colhem, não semeiam. Será que vocês não valem mais do que essas aves, homens de pequena fé? Todas as vezes que eu questiono Jesus, eu duvido daquilo que Ele fala para mim. Como será que Ele não se sente? Será que Ele não se sente muitas vezes como me sinto quando eu falo com meus filhos? Às vezes o filho ignora, os filhos dão uma de um sem braço, dão uma de um bobo, finge que não está ouvindo. Aí você fala: para com isso, menino, faz isso. Aí até que você puxa a varinha, né? A varinha ela é mágica, né, irmão? A varinha é impressionante, parece que ela até brilha, eu vejo até as estrelinhas nelas. Igual de filme, igual o Harry Potter, né? Vou fazer. Aí você pega a vara do conhecimento para bater na tábua da sabedoria. Aí o negócio parece que funciona, rapaz, destrava. Aí eu vou entender quando a Bíblia fala assim: Deus repreende, Ele corrige a quem Ele... Uau! A Bíblia não diz isso? Mas por que nós não gostamos de ouvir isso? Porque nós somos rebeldes muitas vezes, mas não assumimos que somos. Então, irmão, não vai vir fogo se não tiver arrependimento primeiro. Não haverá avivamento sem arrependimento. Nós precisamos começar a chorar mais, irmão. Nós precisamos nos arrepender mais. Nos arrepender de gastar nosso tempo nas séries, gastar o nosso tempo nessas coisinhas que são passageiras, do que gastar, em vez de gastar o nosso tempo na presença de Jesus. Eu não estou dando indireta para ninguém aqui, hoje eu estou dando na reta. Porque tempo nós temos, o que nós não temos são prioridades. Eu não estou falando nem funcional na igreja, eu estou falando na sua vida com Deus. A nossa vida com Deus. Ouça, você já ouviu falar de Neemias? Você pode ser um. Já ouviu falar de Esdras? Já ou não? Você pode ser um. Já ouviu falar de Mateus? Você pode ser um. Já ouviu falar de Raabe? Já ouviu falar de Esther? Já ou não? Já ouviu falar de Jael na Bíblia? Já ouviu falar de Hebreus capítulo 11, dos heróis da fé? Você pode ser um. Só que aqueles homens não gastavam mais tempo no WhatsApp do que com Deus. Eles não gastavam mais tempo nas coisas alheias do que com Deus. Eles entenderam que a vida deles era para Deus, irmão. Então não culpe Deus pelos nossos fracassos. Culpe a nossa falta de prioridade com Deus. Feche os teus olhos, não precisa levantar, não precisa fazer nada. Só feche os teus olhos. Senhor, eu quero te pedir perdão nesta noite porque nós clamamos por avivamento, mas a gente não tem coragem de clamar por arrependimento, Senhor. Porque arrependimento exige conserto, exige mudança, transformação, Senhor. Exige muitas vezes exposição também no nosso caráter. E eu te peço perdão porque muitas vezes nós só queremos que os homens vejam aquilo que nós queremos apresentar para eles, como se a nossa vida fosse uma vitrine, que nós só apresentamos aquilo que nós queremos que seja visto. Mas eu te peço perdão porque nós esquecemos, Senhor, que na verdade existe uma vitrine exposta 24 horas no mundo espiritual. O Senhor sabe quem somos, o Senhor sabe o que fazemos, o Senhor sabe o que falamos. O Senhor sabe o que pensamos, o Senhor sabe o que sonhamos. O Senhor sabe o que profetizamos. O Senhor sabe o que julgamos. O Senhor sabe o que nós criticamos. O Senhor sabe aonde nós erramos, como o Senhor sabe também onde nós acertamos. A verdade é que o Senhor sabe de todas as coisas. Antes que as palavras venham aos nossos lábios, o Senhor sabe o que nós iremos falar. Antes que os pensamentos subam à nossa mente, o Senhor já sabe o que nós vamos pensar. Porque não há onde se esconder da Tua presença, não há onde fugir da Sua presença, não há onde ir em lugares que não há, Senhor. Não há lugares que o Senhor não possa entrar, não há lugares que o Senhor não possa se manifestar, não há. Em todos os lugares, o Senhor sempre será Deus. Eu te peço perdão e eu oro, Senhor, nós estamos num propósito nessa igreja, Senhor. E eu clamo ao Senhor que antes de vir fogo, que venha transformação, que venha arrependimento. Tua palavra diz que é batismo de arrependimento, é um evangelho de arrependimento, Senhor. Não há fogo, Senhor,
Não há fogo, Senhor, não há fogo se não houver arrependimento, Senhor. O fogo o Senhor envia, mas a responsabilidade de manter aceso é nossa, Senhor. Assim como os sacerdotes entravam e tiravam a cinza velha, Senhor. Assim como os sacerdotes tinham a responsabilidade de colocar óleo todos os dias naquela lamparina, naquele candelabro, para que a chama mantesse acesa. Assim é nós. Porém, muitas das vezes nós não queremos o trabalho de colocar o óleo puro. Nós não queremos o trabalho de preservar o fogo. Nós não queremos, Senhor, a responsabilidade de todos os dias ter que entrar na Tua presença e oferecer um óleo diante do Senhor para que a chama fique acesa. E eu te peço perdão por isso, porque nós queremos usufruir do fogo, queremos o avivamento que vem pelo fogo, mas não queremos pagar o preço do arrependimento, Senhor. Eu te peço perdão em nome de Jesus. Porque não tem a ver com a tua igreja, não tem a ver com uma denominação, não tem a ver com uma placa de um lugar, Senhor, tem a ver com o estado do nosso coração. Porque o Senhor falou para aquela mulher samaritana, Senhor, o Pai se importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse é o coração do Senhor, o Senhor se importa com isso. Isso é uma prioridade para o Senhor, espírito e verdade. Espírito e em verdade. Não é cá, não é lá, é o estado do nosso coração perante o Senhor. Por isso eu te peço perdão, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço perdão, Senhor. Que comece pela minha vida, o Tiago, pela minha esposa, pelos meus filhos, que comece pela minha casa. Porque tudo começa pelo altar, Senhor. Tudo começa pelo sacerdócio. Eu oro começando na minha casa, que haja arrependimento na minha casa, que haja arrependimento no meio do meu casamento, no meio dos meus filhos, que haja arrependimento e transformação, Senhor. Porque eu quero o Teu fogo na minha vida, eu quero ver o Teu fogo na minha esposa, eu quero o Teu fogo sobre os meus filhos, mas eu quero o arrependimento, Senhor. Eu quero o coração quebrantado e contrito, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Por favor, eu clamo por Ti, Senhor. Eu clamo por Ti, porque Tua palavra diz que o coração quebrantado e contrito, o Senhor não lançará fora, Senhor, mas o soberbo o Senhor lança, Pai. Que o nosso coração seja um coração quebrantado, um coração que quando o Senhor mostrar os nossos erros, seja um coração que em vez de ser orgulhoso, seja um coração que se prostra e fala: Senhor, perdão, eu errei. Senhor, perdão, eu vou me consertar. Senhor, eu vou procurar melhorar. Senhor, eu vou fugir da aparência do mal. Senhor, eu vou buscar a transformação. É isso que eu oro para esse lugar, Pai. Em nome de Jesus, não adianta eu orar por fogo se não tiver um arrependimento dentro de nós. Eu oro por isso, Espírito Santo de Deus. Não são as minhas palavras que podem convencer ninguém aqui, nem eu mesmo. A palavra diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo do Senhor. E é para isso que eu oro, Senhor. E eu oro para que a gente não seja tão orgulhoso a ponto de ignorar aquilo que está escrito. Porque quando um homem fala, eu tenho o direito de questionar. Mas quando eu leio isso na Tua palavra, Senhor, eu perco o meu direito, Senhor. Porque eu estou duvidando daquilo que o Senhor está falando. Então que eu não seja incrédulo ao ponto de duvidar daquilo que está escrito. Eu quero ser filho. Eu quero ser filho obediente. Eu quero viver em obediência com o Senhor. Por isso eu quero viver em fé. Eu quero ler as Tuas Escrituras. Eu quero acreditar nelas. Eu quero andar sobre elas. Eu quero viver sobre elas. Eu quero basear minha vida naquilo que está escrito. Foi isso que o Senhor disse para Josué: medita na minha palavra de dia e de noite, tomando cuidado, e não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, então serás bem sucedido em todos os teus caminhos. É a Tua palavra, Senhor. Então o que eu oro nesta noite, neste lugar, é temor. Temor, Senhor, que não seja a minha voz, mas que haja temor, porque a Tua palavra diz que nós lemos aqui, Senhor, que houve temor. Temor, Senhor, é temor. Abacuque disse: ouvi a Tua voz e temi. Ouvi a Tua palavra e temi. Que haja temor neste lugar, Senhor. Que haja temor. Que quando nós somos subir nesse lugar aqui, Senhor, para liberar uma canção, ou a gente for lavar a igreja, a gente for fazer qualquer coisa aqui dentro, Senhor, que haja temor dentro do nosso coração, Senhor. Temor, Senhor. Que a gente possa fazer com temor, que a gente possa servir uns aos outros com respeito e com temor. Que quando a gente for falar de um irmão, que haja temor. Que quando a gente for pensar de um irmão, que haja temor. Que quando a gente for pensar nas pessoas que cuidam da nossa vida, que haja temor, Senhor. Temor. Porque o temor é o princípio da sabedoria, Senhor. Que haja temor no nosso coração. Temor pela obra do Senhor. Temor pelas coisas do Senhor. Temor pelas santas escrituras do Senhor. Temor, Pai, quando houver manifestações do Senhor no meio da igreja. Antes de criticar, que haja temor.
Temor, Senhor. Eu oro por temor em nome de Jesus, porque o temor é o termômetro que me ajuda a não ceder. O termômetro me ajuda a me colocar no meu lugar. O termômetro me ajuda a viver uma vida lutando contra o pecado. O temor me ajuda a me posicionar. Temor, Senhor. Porque a Tua palavra diz para nós não pastorearmos o rebanho como dominadores, mas como exemplo. Ensinando o bom caminho, Senhor. Por isso eu oro por temor. Temor. Temor na oferta, temor nos dízimos, temor na administração. Temor quando for ministrar as crianças lá atrás. Temor. Respeito pela Tua presença. Respeito por quem Tu és. Respeito pela Tua paternidade. É isso que eu oro, Senhor. Não há avivamento se não houver arrependimento primeiro. Que comece por mim. Que comece pela minha esposa. Que comece pela minha casa com os meus filhos, Senhor. Que comece pelo sacerdócio desse lugar em nome de Jesus Cristo. Eu clamo por isso, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Porque Arão, antes de sacrificar pelo povo, ele precisava entrar no tabernáculo e oferecer sacrifício por ele mesmo. Significa que começa por mim, Senhor. Eu estou disposto, Pai, eu quero avivamento, mas eu quero arrependimento primeiro, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Dias que a igreja não estará avivada, dias que a igreja estará prostrada diante do Senhor. Eu acredito em cultos que virão, Senhor, que nós não estaremos de pé para levantar as nossas mãos. Estaremos com o nosso rosto no chão, clamando por misericórdia, clamando para que o Senhor perdoe o pecador, para que o Senhor restaure a prostituta, para que o Senhor mude a vida do cracudo, que o Senhor mude a vida do viciado, que o Senhor mude a vida do traficante, que o Senhor mude a vida do estuprador, que o Senhor venha mudar a vida do adúltero, que o Senhor venha mudar, Senhor, independente do grau, tipo de pecado, porque isso não importa, essas coisas só afetam consequências. Eu clamo por dias neste lugar que a Tua igreja estará prostrada em lágrimas, soluçando, clamando pela Tua doçura, para que o Senhor mude a vida do morador de rua, que o Senhor mude a vida do nosso presidente, para que o Senhor mude a nossa república, para que o Senhor mude, que o Senhor remova a corrupção, Senhor, para que o Senhor cuide dos órfãos, para que o Senhor cuide das viúvas, Senhor. É isso que eu clamo ao Senhor por temor. Por isso eu peço a Ti em nome de Jesus, que o Senhor já remova o nosso orgulho em nome de Jesus. Remova o nosso egoísmo em nome de Jesus. Nos convença dessas coisas, Espírito Santo de Deus. Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, Senhor. Por favor, eu clamo ao Senhor. Zaqueu ofertou, mas é porque ele estava arrependido. Ele quis doar aquilo que ele tinha roubado, denegrido. As pessoas tinham arrependimento, elas queriam mudança de vida. É isso que eu oro em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus Cristo, abençoa os ofertantes deste lugar, abençoa os dizimistas deste lugar, que o Teu amor, que a Tua unção, Senhor, eu oro para que o cuidado do Senhor seja sobre a vida deles em nome de Jesus Cristo, Pai, que não falte coisas grandes, que não falte coisas pequenas, eu oro para que o Teu cuidado permaneça sobre a casa deles em nome de Jesus Cristo, amém, querido? Se você quiser dizimar, ofertar, você pode ser no teu lugar, você pode ofertar e dizimar em nome de Jesus Cristo. Como que é teu nome, meu querido? Como? Hudson. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus, amém? Aplauda Jesus pela vida do Hudson em nome de Jesus, amém? Amém, queridos? Muito bem-vindo, Hudson. Obrigado pela sua presença. Tem juniores sábado, é isso? Que hora? Então, juniores, 7h30, tem compromisso com a tia Ruth. É tia Ruth? Aleluia. Amém, queridos? Quando vai ser? Quando? Que hora? 7h30. Presencial, né? Presencial aqui, amém, queridos? Mais alguma coisa? O negócio da campa dentro, está tudo certo? Hã? 6 e 7 de setembro. Queridos, dia 6 e 7 de setembro vai ter a campa